Olá, tudo bem? Sempre muito bom ter você aqui com a gente no Fora de Sala, o seu podcast de portas abertas sobre teologia, cultura e sociedade. Falamos diretamente da estonteante Atibaia para o resto do mundo, para mais uma conversa aqui com os meus queridos amigos de mesa. Eu tenho a honra de receber à minha frente Lucas Sabatier. É uma alegria sempre estar com vocês. Felipe Santos. Tamo aí. Joel Neto. Olá, Du. Legal que a gente começa pelo fim, né? A água já acabou. Porque a gente tá há 1h30 tentando começar a gravar, né? E claro, ele na técnica, o nosso amigo que passou recentemente por uma experiência de quase morte na sua cirurgia de apêndice, mas graças a Deus mamãe estava do lado dele para segurar a mão, para socorrê-lo, e ele tá bem agora. Muito obrigado, Renan Simas. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, não é? Gente, a gente estava conversando, acho que no carro, recentemente, sobre a questão da generosidade financeira, né? A gente estava comentando o quanto a gente veio de uma era muito causada pela teologia da prosperidade, onde sempre se evidenciou e falou muito da questão financeira nos cultos. Isso levou a muita gente séria a ir para um outro extremo, de não falar nada. Às vezes temendo realmente como isso poderia soar, principalmente por aqueles que não são crentes, né? E falávamos inclusive de alguns casos com igrejas que, em algum momento, por conta dessa falta de educação nessa área, dessa falta de ensino na área financeira, acabava não experimentando a graciosidade que é poder contribuir financeiramente com a igreja e com outras pessoas, né? Interessante que quando a gente olha para a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver sempre a contribuição financeira relacionada à alegria. A gente vai ver que em Atos dizendo que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. E de alguma maneira a gente precisa resgatar o aspecto evangélico, o aspecto do evangelho sobre a contribuição financeira. Mas quando a gente olha hoje para o nosso redor, quais são as mentalidades mais erradas, aquelas mentalidades mais problemáticas sobre a contribuição financeira no mesmo cristão? Qual é a mentalidade mais errada sobre a contribuição financeira no meio cristão que vocês têm ouvido? Acho que a gente pode começar falando sobre a mentalidade da barganha, né? Eu até pratico a generosidade, mas é para que Deus de alguma maneira me abençoe ainda mais. Então eu dou na esperança de que Deus me dê 2, 5, 10 vezes mais. De alguma maneira essa mentalidade ela ainda é uma mentalidade autocentrada e egoísta, que não está pensando em dar por dar, né? Não existe altruísmo nessa generosidade. O que existe é um egoísmo. E se fosse assim, seria o melhor investimento, né? Você investe 1 e ganha 2, ganha 5, ganha 10. Rentabilidade alta. Aí, eu também quero esse investimento, né? E isso contrasta drasticamente com a generosidade bíblica, que tem a ver justamente com você dar sem esperar em receber de volta. Você dá por amor, você dá por sacrifício, você sacrifica a tua vontade, o teu bem, a tua posse, em prol do outro. Vocês acham que aquela dicotomia que sempre todo mundo tem dúvida, aquele velho debate sobre a questão do dízimo, se o dízimo é válido para os nossos dias, se o dízimo ainda é obrigado a dar o dízimo, também leva a conversa para um outro extremo, para uma dicotomia que mais atrapalha do que contribui? Eu queria sugerir que o nosso professor de teologia histórica fizesse um panorama rápido sobre o dízimo no Antigo Testamento. Tá. Eu sei que ele ia gostar. Eu pedi uma coisa que ele gosta. Boa. Vai, Felipe. Me dá 5 segundos para preparar. 5 segundos. Pronto, vamos lá. Escrever uma tese de 60 páginas sobre o dízimo agora. Não, deixa eu lembrar aqui sobre dízimo no Antigo Testamento. O dízimo na Bíblia, o dízimo ele aparece na Bíblia antes do estabelecimento da lei. Os patriarcas foram os primeiros dizimistas. Antes deles, antes do dilúvio, antes de Babel, já havia ofertas. Mas, se eu não me engano, a primeira vez que o dízimo aparece é com os patriarcas. No caso, o Abraão dá o dízimo, quando ele volta da guerra contra os 5 reis lá, ele dá o dízimo do espólio de guerra. O Jacó
quando ele está fugindo de Esaú, indo embora para Padã Arã, ele para em Betel, que se chamava Lutz naquele tempo. Ele dorme, ele tem aquela visão da escada, dos anjos subindo e descendo, e ele se levanta, ele acorda e ele fala para Deus que se o Senhor me proteger, né, na minha ida e na minha volta, eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que eu receber. E quando ele volta, ele de fato dá o dízimo. O dízimo sendo a 10ª parte. O dízimo sendo a 10ª percentual. parte. Isso, dízimo a 10% mesmo, né? 10ª parte. E aí você vê a lei regulamentando a questão do dízimo. O dízimo não era a única oferta financeira, o dízimo não é oferta necessariamente, né? Não era a única exigência financeira do Antigo Testamento, da lei mosaica. A lei mosaica previa uma série de outras questões de disposições financeiras. Estima-se que no Antigo Testamento, segundo a lei, um israelita médio ele entregava cerca de 23% da renda dele envolvendo dízimos e ofertas. Uau. O dízimo era aquilo que ele entregava ao templo, era aquilo que ele entregava como uma espécie de tributo, né? Para manutenção de toda a estrutura do templo, do tabernáculo. Ainda é menos que a gente entrega pro governo aqui no Brasil. Ainda é menos que a gente entrega pro governo. Fora, e tinha os outros penduricalhos, não penduricalhos, as outras questões que eles tinham que abrir mão financeiramente. Então o Antigo Testamento é assim, o dízimo anterior à lei, e você encontra o dízimo em algumas ocasiões, o dízimo durante a lei mosaica, lembrando que a lei ela é dada, e Êxodo 19 conta a trajetória de o Senhor dando a lei, né? E a partir de Êxodo 19 até ali, Deuteronômio, você vai ter todos os dispositivos da lei sendo apresentados. Você percebe que o dízimo permanece no Antigo Testamento e o dízimo ele adentra o Novo Testamento. O pessoal da época de Jesus entregava o dízimo, a igreja primitiva, os judeus eles entregavam o dízimo. A figura do dízimo ela não é repetida no Novo Testamento como ela é dita no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento fala mais das ofertas, que são diferentes de dízimos. A medida do coração, né? Isso, só que tem um detalhe. Quando o texto clássico sobre ofertas no Novo Testamento seria 2 Coríntios capítulos 8 e 9, uma série de princípios lá. Só que você percebe que na Bíblia há uma diferenciação entre dízimo e oferta. Dízimo é algo que você entrega ao Senhor, é a 10ª parte do seu rendimento que você entrega ao Senhor para manutenção do trabalho dele na Antiga Aliança ou por uma questão de você entender que aquilo ali é devido a Deus. As ofertas não, é algo que vai além do dízimo. Então, a igreja primitiva continuou entregando o dízimo, porque o dízimo era algo que é anterior à lei mosaica, o dízimo era algo que era um padrão naquele mundo, naquela cultura do mundo antigo. A igreja primitiva ela continua entregando o dízimo, a igreja ela continua entregando o dízimo e as ofertas elas são algo que complementam o dízimo. Por exemplo, 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Qual era a razão da oferta ali? As igrejas da Judéia estavam passando necessidade por uma série de fatores e o Paulo então organiza uma coleta entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. Que eram pobres também, né? Que eram pobres. A igreja pobre ajudando a igreja mais Na verdade, pobre ainda. Macedônia era pobre, Corinto era rica. Então ele junta o dinheiro e Paulo ele se encarrega com os companheiros dele de passar por essas igrejas. Macedônia seria Filipos, Tessalônica, Bereia, Acaia seria Atenas e Corinto, mas principalmente Corinto. Então Paulo se encarrega de passar por aquelas igrejas, pegando o dinheiro que eles levantaram e ele pega aqueles recursos e vai para a Judéia e entrega às igrejas da Judéia para manutenção, para a ajuda dos irmãos lá. Então são duas coisas distintas aqui. E durante a história da igreja você vê o dízimo como algo praticado pela igreja na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. As igrejas, tanto a igreja oriental quanto a igreja ocidental, a prática do dízimo é parte da vida delas. As ofertas, de novo, continuam sendo esse elemento que vai acima, que vai além do dízimo. E na igreja contemporânea isso é muito claro nas igrejas protestantes históricas no Brasil e fora do Brasil também, mas nas igrejas protestantes históricas aqui. Se você for uma igreja batista, se você for uma Assembleia de Deus, se você for uma igreja presbiteriana, se você for uma igreja metodista, essas igrejas protestantes históricas, elas mantêm a tradição do dízimo. E elas influenciam outras igrejas que surgem no Brasil. Agora, a cultura de confundir, essa cultura de dizer que crente não precisa dar dízimo e que a oferta ela serve como dízimo, isso aparentemente é uma coisa... Claro que tudo sempre houve, né? Mas isso se prolifera mais recentemente. Eu acho que daí da década de 90 para cá é que você começa a escutar pessoas falando sobre isso. Não é só dízimo. E aí aquela ênfase enorme nas ofertas,
como sendo algo que você dá e Deus te retribui por aquilo. É um princípio bíblico. Você planta uma coisa e Deus te dá a colheita. É um princípio, mas é um princípio que começa a ser abusado. E aí parece que, como contrapartida, você tem aquela... Como resposta a isso, né, como antítese a essa situação, você tem igrejas que não querem falar sobre finanças e começam a rejeitar até mesmo a ideia do dízimo. Por quê? Para não parecer com aquelas outras igrejas que estão abusando dos princípios bíblicos. Então, mais ou menos assim, no Antigo, no Novo Testamento e na história da igreja, esse é o panorama assim, de maneira muito geral. Claro que há muitas nuances, mas de maneira geral... Deixa eu fazer uma provocação para você. A lei, então, ela está lá para estabelecer um contraste da nossa insuficiência. Então, o dízimo aparece, se eu entendo, como uma maneira de perceber a prioridade de Deus na vida do povo. O que eu tenho... Eu tenho Deus como prioridade até dos meus bens, das minhas posses, né? Eu converto meu coração, mas converto meu bolso a ele também. Tudo que é meu é de Deus, então eu tenho ele como prioridade. Na nova aliança, isso se traduz ainda? Antes de responder na nova aliança, eu tenho que discordar desse argumento, porque o dízimo ele não é estabelecido na antiga aliança nesses critérios. O dízimo, ele existe antes da antiga aliança. O dízimo, ninguém sabe como começou. Os homens simplesmente decidiram por alguma razão, talvez Deus falou com eles, a gente não sabe, decidiram por alguma razão separar a 10ª parte de todos os seus rendimentos para cuidar dos templos e dos sacerdotes. É isso. Mas na aliança ela não ganha um caráter da lei? Na lei ela é regulamentada. Na lei é assim, era algo que já... É até um princípio do direito que se aplica historicamente. O direito, teoricamente, o direito não cria normas. Ele regulamenta questões sociais que já eram praticadas, costumes que se tornam normativos dentro de uma sociedade. Então, o público, as pessoas já entregavam dízimo, por alguma razão, para manutenção das instituições religiosas. O dízimo é isso, manutenção das instituições religiosas. Na lei mosaica, Deus regulamenta, Deus pega algo que a humanidade já fazia, que o próprio povo de Israel provavelmente já fazia, e ele regulamenta, ele normatiza aquilo, ele positivo, ele coloca aquilo como algo exigido. 10%. Ordenamento. Exatamente, vai para o ordenamento lá, com essa função. Tanto que, como é que a gente sabe que o Antigo Testamento, a função do dízimo era prioritariamente a manutenção das estruturas da religião? Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por quê? Para que haja mantimentos no templo. E o templo, como essa principal instituição religiosa, o templo se encarregava de fazer o uso desses recursos das mais variadas formas. Manutenção dos sacerdotes, manutenção da estrutura, cuidado do órfão, da viúva e do estrangeiro que não tinha condições. Então o templo ele meio que fazia uso desses... No Novo Testamento, os discípulos ele entregavam o dízimo. Jesus provavelmente entregava o dízimo. Todo mundo entregava o dízimo. Tinha funções até estatais nesse sentido, né? E aí vamos lá, acabou o templo. O cristão entrou na nova aliança, não tem mais um templo físico, ele é o templo. Agora ele é o templo. A igreja é o templo, é o corpo de Cristo. O dízimo desaparece? O Novo Testamento não fala em momento algum que o dízimo desaparece. A impressão que fica quando a gente olha para o Novo Testamento é que esse recurso que era trazido, você vê em Atos 6, por exemplo, você vê em Atos as pessoas trazendo contribuições. Esse recurso que era trazido para a igreja, ele era utilizado para a igreja da mesma maneira que o templo. Só que como eles não tinham estruturas físicas naquele momento, o que eles faziam? Eles distribuíam alimento, eles cuidavam do órfão, da viúva, do estrangeiro. Eles mantinham o pessoal. Vocês acham que por isso, de alguma forma, essa nossa pecha contra o dízimo, essa nossa espécie de rejeição ou de incômodo com o dízimo, tenha esse caráter antinomista? Porque pelo que você coloca na história, ela começa com uma dádiva, uma disposição de pessoas darem livremente, a lei regulamenta isso, e aí agora a gente vem numa era que a gente meio que foge daquilo que é responsabilidade da gente, e a gente diz, não, agora é pela graça, eu preciso fazer só se eu quiser, e como se houvesse uma dicotomia, uma separação entre aquilo que é responsabilidade e aquilo que é privilégio. Esse papo de que é pela graça também, talvez a gente teria que ressignificar o que é graça. Pois é. Que a graça não convida essa irresponsabilidade, a
anulação das normas, como A lei é o boa. Felipe falou, a lei é boa, né? A lei nos empurra de volta para a graça no poder do Cristo, né? Perdão, a graça nos empurra de volta para a lei no poder do Cristo agora. Então, não é porque eu tô na graça que eu deixo de cumprir as normas de Jesus. Na verdade, na graça eu aprendo a cumprir as normas com a alegria do Senhor, né? Então, agora a discussão se o dízimo ele é neotestamentário ou ele para na lei veterotestamentária, é uma discussão que tem muitas opiniões sobre isso, Muitas né? é Muitas difícil. opiniões. E é difícil realmente. Difícil, é. Porque você pega outras normas da lei que a gente vai trabalhar de outras maneiras, né? Não, mas eu acho que a discussão ela pode ser até mais legalista quando a gente foca na questão da revogação da lei ou não, né? Por quê? Porque daí eu trago para o Novo Testamento a possibilidade da aplicabilidade daquela norma ou não. Isso. Eu não tô, então eu não preciso dar. Quando que a lei de Cristo é muito mais rígida. Ela estende isso, né? Jesus estende a lei na questão da moralidade pro nível do seu coração. Ele estende a lei do assassinato pro nível do seu coração. A lei da generosidade agora já não mais vai ser os 10%. E se você acha que 10% é muito, então você fala, eu não preciso cumprir a lei do 3%. O que Jesus pede pra você é tudo. Né? É tudo. A régua tá mais em cima. Tá mais em Tudo. Porque você não tem nada. Tudo que você tem é de Deus, você é só um mordomo disso que você tem. Sabe- E aí o negócio... O buraco é mais embaixo. A lei é muito mais rígida, porque Cristo é o padrão. Ele entregou a própria vida. E nos diz que podemos nele fazer com alegria. Cara, é difícil, é um tema difícil. Eu trabalhei numa igreja que a igreja ela fazia o orçamento do ano seguinte baseado na promessa de oferta do ano anterior. Tipo, no final do ano nós tínhamos lá, passávamos um papel, né? Sim. E a pessoa colocava quanto ela daria. Tal do compromisso de fé. Isso, compromisso de fé. E lá dizia que o dízimo, tipo, nós entendemos que o dízimo é um princípio bíblico, mas nós encorajamos as pessoas que ainda não têm esse hábito a começar com 5%, uma coisa assim. Tava escrito no envelope lá. Beleza, a igreja montava o orçamento, eu era estagiário lá e tudo mais. Né? Agora, no meu caso, eu sou dizimista, sempre fui. Primeiro contato que eu tive com dízimo, chego na igreja, cultura do dízimo. No envelopezinho lá tá escrito Deus ama quem dá alegria e no horário do dízimo eles falam trazer todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. Beleza. Mas aí anos depois eu entro nesse debate, dízimo no dízimo e tal. Ali é a casa do Senhor? É isso, todo esse debate eu começo a estudar. E aí o que me motivou a continuar sendo dizimista? Não foi a lei mosaica, não foi Malaquias 3, não foi 2 Coríntios 8 e 9. Foi o simples fato de que se Abraão e Jacó, antes da lei existir, já entendiam que o dízimo era algo que eles deveriam dedicar ao Senhor, então está suficiente para mim. Porque eu não faria. Exatamente. É a sua tese que você está apresentando. É a minha tese, exatamente. Se eles já faziam, cara, eles aprenderam de alguém. Alguém ensinou a Abraão aquilo ali. Então... Acho que por outro lado também, o que a gente deixa escapar, não em todas, evidente. Muita discussão baseada nisso, muita discussão fundamentada, que a gente poderia gastar horas aqui falando. Mas no fundo, lá embaixo, a gente vive num mundo materialista. A gente vive num mundo onde o dinheiro é algo muito precioso pra gente. A gente vive num mundo onde o consumismo e o materialismo segura e prende o nosso coração e cria desculpas, e às vezes vem na forma de desculpas pseudo-argumentativas, no sentido de eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. A gente sacrifica no altar do dinheiro, essa Exatamente. é a verdade. Afinal de contas, a gente vive pelo dinheiro. O problema não é o debate. Não é o debate. Exatamente. E se a gente vive pelo dinheiro, o dinheiro é a coisa mais difícil pra gente abrir mão. Tanto é que sempre vai ter o camarada que vai falar, eu dou o dízimo. Exatamente. Isso, né? ele paga o dízimo. Eu pago o dízimo. Pago o dízimo, isso. Eu pago o dízimo. Eu faço a conta nos centavos. Tá no orçamento dele. E não passa um centavo daquilo, porque eu já dei o dízimo. Isso. Eu já cumpri a lei. Isso, já cumpri a lei. E essa disposição de coração, pra mim, é o mais perigoso. Era melhor que não tivesse dado. É isso aí. É o mais perigoso. Aqui na nossa comunidade, nós temos um programa chamado Ponto de Partida, onde a gente fala de todas as coisas que uma pessoa que está chegando precisa saber. E uma das aulas, que inclusive é online, é sobre o ponto de partida da contribuição.
E a gente parte do seguinte princípio. A gente diz que na história da religiosidade, a gente sempre usou o medo e a culpa para oprimir as pessoas. A religiosidade, não a religião, mas a religiosidade é a maneira errada do uso da religião. E no medo e na culpa, a oferta, o dinheiro, o dízimo, seja como você quiser chamar ali, o movimento, ela sempre foi um assunto. Então, a cobrança era sempre, eu dou, porque se eu não der, eu estou em risco. O gafanhoto vai te pegar. Eu já ouvi, Joel, a história do se eu não dou o dízimo, eu tô roubando do Senhor. É isso aí. E ladrões e salteadores não herdam o reino do céu. Se você não der o seu dízimo nesse mês, você vai pro inferno. Nossa, que lógica macabra, né? Isso, faz claro. total sentido, lógico. Mas não é verdade. Isso. Como diria o nosso amigo, é ótimo, pena que não é bíblico. Eu já ouvi gente falar assim, quem não dá na igreja gasta na farmácia. É isso aí. Quem não dá na igreja gasta. O devorador leva. Toma. Então você ou usa essa narrativa, se você não der, você está em perigo. Ou você usa a narrativa, se você der, você vai ter muito mais. Você vai. Então, dos dois lados, você está usando medo e culpa. Ó, culpa de não dar, medo de não dar. Olha, culpa e medo de não dando, poderia ter ganhado muito mais e não ganhou. Fomo. Então, a gente aqui na Revive tem dito para as pessoas que no Novo Testamento, e aí eu vou voltar já na lei. Eu falo assim, no Novo Testamento, Jesus estendeu isso. Jesus colocou a régua mais alta, o buraco é mais embaixo, está na medida do seu coração. A grande pergunta é, qual é a medida do seu coração? É generosa ou mesquinha? Então o assunto já não vira mais um percentual. O assunto vira o quanto o seu coração está rendido ao seu dinheiro, ou quanto está rendido ao Senhor Jesus. Perguntaram para o Carlos Oswaldo em sala de aula uma vez se o dízimo devia ser calculado sobre o líquido ou sobre o bruto. Isso. Ele falou, depende da sua gratidão. Uau. Depende do tamanho da sua gratidão. Isso. Então é isso que a gente tem incentivado as pessoas aqui. Vamos avaliar o seu coração e a medida dele. E aí a questão de, se você não tem a disciplina, comece com 5%, o que nós temos dito no nosso ponto de partida? Talvez isso é muito novo para você. E muito difícil. E você vem carregado de preconceitos ou até de abusos espirituais de outras igrejas. Então a gente tem dito assim para eles. A lei tem sabedoria. A lei é de Deus. Se a discussão, se aqui no Novo Testamento ela ainda vale, se a discussão, uma vez que é a medida do coração, deveria ser mais, vamos fazer o seguinte, se manter no padrão da lei de Deus. A discussão não é se ela está válida ou não nesse quesito. A discussão é que a lei tem sabedoria. Foi dada por Deus. Então, se o seu coração, você não consegue medir o seu coração em generosidade hoje, então comece nos 10%. E ore todos os dias a Jesus para ele fazer algo diferenciado no seu coração. Eu acho um detalhe importante na parte mais prática é que, embora nós não tenhamos um templo e nós sejamos o templo, nós nos reunimos em locais, salões de culto. É isso. Nós temos conta de água, conta de luz, aluguel do espaço para as igrejas que não têm os seus próprios espaços, Salário as igrejas de que líderes. têm seu espaço, manutenção dos edifícios, salário dos líderes, uma oferta para um pregador, ação social. Isso. Então é uma logística que envolve muito recurso. Então nós não temos um templo como em Jerusalém, mas nós temos uma estrutura que faz com que a igreja funcione. E essa estrutura custa dinheiro e as coisas estão cada vez mais caras. E quem é que mantém? O Estado não mantém. Não tem assim, filantropos que mantêm. Não existem Mecenas. fundações que mantêm. A maioria das igrejas do mundo, do Brasil e do mundo, são mantidas pelas ofertas, pela doação dos seus membros. Então, quando uma igreja... Isso é uma coisa que eu reflito também, né? Quando uma igreja... Vamos lá, a igreja tem 100 membros. Assume-se que daqueles 100... 70 eles têm uma renda mensal. Vamos botar, 70 daqueles 100 tem uma renda mensal. São 70 famílias ali, sei lá. E você vai receber o dinheiro e você pode montar um orçamento com base naquilo, de um ano para o outro, e você sabe se você vai poder dar um passo a mais, se você tem que dar um passo a menos, se você vai entrar em dívida, se você não vai entrar em dívida, se você pode avançar numa coisa ou se você tem que puxar as rédeas ali para parar. Tudo funciona assim na igreja como funciona na nossa vida, né? Então, quem é que mantém isso? É o Estado, de novo. É um filantropo? É uma família da igreja? Não, somos nós. Nós é que mantemos tudo isso. É o templo. Isso, o templo mantém o trabalho do templo. Isso. Nós somos o templo mantendo o trabalho do templo. Mas embora a gente olhe para essa contribuição financeira com esse fim digno e nobre,
de manutenção real, de custos reais que nós temos na nossa estrutura. A gente olha principalmente para o Novo Testamento, ele parece dar um outro olhar transformado pelo Evangelho para a nossa contribuição. Você mencionou 2 Coríntios, ele vai falar, cada um dê conforme determinou em seu coração. Qual é essa determinação do coração pelo Evangelho? Qual é essa medida que nós encontramos agora, transformada por Cristo, que deve ser a medida pela qual nós medimos o quanto, como e por que nós devemos contribuir? Quando você lembra da história da viúva que entregou tudo o que tinha, era pouquinho. Então, para começo de conversa, não é uma quantidade bruta, né? Em termos de... Tem mais a ver com o percentual daquilo que você entende que não é para você. E uma das coisas que recorrentemente vem à minha mente quando eu penso sobre generosidade tem a ver até com a nossa disposição na oração. Quando você lembra de Tiago capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres. Por que eu quero ter as coisas? Se eu quero para que aquilo me abençoe e ponto, então eu chamo esse crente de crente lago. Porque ele acumula água, ele acumula bênção nele. Mas o crente tem que ser rio. Ele vai atrás, ele pede para ser abençoado, não para que ele acumule, mas para que ele tenha como abençoar os outros. Né? Ele pede para poder amar melhor. E aí, como o princípio da generosidade está muito ligado ao princípio do amor. Do não ter os meus interesses como algo central para mim. O coração evangélico, o coração redimido pelo evangelho, é aquele coração que vê o interesse do outro acima dos seus próprios. E aí ele é generoso com a igreja, ele é generoso com o próximo. Ele pede, ele ganha, ele tem e ele ama. Efésios capítulo 4 vai falar do ladrão, né? Aquele que rouba, não roube mais. Antes, trabalhe para você ter o que poder repartir com aquele que precisa. É a reorientação completa do coração. É um canal agora. Ele é um crente rio, não é um crente lago. Quando você está falando de que medida a gente usa e tudo mais, eu me lembrei do texto que Jesus, das palavras de Jesus lá no Sermão da Montanha, capítulo 7, logo depois que ele vai falar para nós não acumularmos tesouro no céu, para gente na terra, não andarmos ansiosos com nada. Repete a frase só, por favor. Quando você estava falando sobre medida, qual medida a gente usa agora nessa nova ordem do Evangelho, eu me lembrei das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, logo depois que ele diz para nós não acumularmos tesouros na terra, não andarmos ansiosos quanto ao que havemos de comer, beber, vestir e mais entregar tudo nas mãos do Senhor. E eu me lembrei logo no início do capítulo 7, quando ele fala assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida, você usou a palavra medida, né? Que usarem também será usada para medir vocês. Embora que seja um julgamento negativo, que ele está dizendo, algo contra o outro, você está dizendo algo que não devia existir na vida do outro, mas me parece que a palavra de ordem aqui é a palavra medida. Porque como que eu posso viver sem julgar o Felipe? Sem julgar o Felipe. A gente está conversando aqui, eu estou julgando as palavras dele, ele está julgando as minhas. Qualquer ação que eu tiver, ele vai julgar, vai pensar, que ação é essa? Então, julgar é inevitável. Então, quando Jesus diz que eu não devo julgar o Felipe, é porque eu não devo julgar o Felipe, me parece, segundo as minhas medidas. Porque a medida que eu usar com o Felipe vai ser usada comigo. Então, me parece que Jesus está dizendo o seguinte: Joel, quando você usar o Felipe, medir o Felipe, não use a sua régua, não use o seu metro, não use o seu jeito de medir, sua medida. Use a minha. E aí a minha pergunta é, mas como eu vou ter a medida de Jesus para medir o Felipe, julgar o Felipe? E ele diz aqui logo no versículo 7, do capítulo 7, ele diz: peça será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta. Como o Lucas falou, todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Muito simples, eu peço pela medida de Jesus para julgar a vida do Felipe. E agora o meu conflito com ele vai diminuir. E quando eu olho para o Felipe, eu olho na medida, no metro, na régua do Senhor Jesus Cristo.
E aí a minha impressão, ele usa até uma figura de linguagem, logo em seguida ele fala, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, dará cobra? Pai Celestial fará coisas muito melhores que vocês fazem. Então a minha percepção quando eu leio isso, é assim, que Jesus está dizendo, eu queria dar tudo de bom para vocês. Eu queria que vocês buscassem e encontrassem, pedissem e encontrassem, batessem, a porta fosse aberta. Mas por que não acontece? Porque eu peço, como ele falou em Tiago, Lucas, eu peço segundo a minha própria medida. Eu peço segundo os meus próprios prazeres. Mas quando eu faço isso segundo a medida de Jesus, ele está sempre pronto para abrir as comportas do céu e jogar sobre mim prosperidade. O problema é o nosso conceito de prosperidade. Uhum. O que é o conceito de prosperidade que a igreja aprendeu a usar? Se eu der 10 mil, eu vou ganhar um carro de 100. E aí, em nome de lutar contra essa barganha barata, nós esquecemos que Jesus quer nos fazer prósperos. Ele quer abrir as comportas do céu e dar a nós tudo que nós batermos. Deixar a gente abrir todas as portas que a gente bater, encontrar tudo que a gente buscar. Só que eu tenho que bater, eu tenho que buscar, eu tenho que pedir, segundo a medida de Jesus Cristo. Então eu acho que é nessa dimensão que o Evangelho nos renova. Ele está dizendo, sim, eu quero ser... Jesus falando, eu quero ser um canal de bênção na vida do Joel. O problema é que o Joel está desalinhado comigo. O que o Joel pede é para gastar nos seus próprios prazeres. O que o Joel entrega é para receber 3 vezes mais por um profundo egoísmo, uma barganha barata. Agora, se o meu coração estiver alinhado com Jesus e tudo que eu espero dele é ele e a medida dele para viver na vida, eu não tenho dúvida que ele vai me dar tudo aquilo que contribuir para que eu viva do jeito dele, para que eu meça as pessoas e a vida do jeito que ele mede. Então, eu acho que o Evangelho muda essa perspectiva em nós. O Evangelho nos dá uma medida nova para viver segundo a medida de Jesus, porque eu alinhei o meu desejo com o desejo dele. Então, quando eu vier aqui domingo, na igreja, entregar a minha oferta, dízimo, chame como quiser, eu não vou ter um espírito de barganha. Eu vou dizer, Jesus, eu estou fazendo isso porque eu estou alinhado à sua medida. E eu realmente quero receber do Senhor. Mas eu quero receber muito do Senhor. Mas só quero receber aquilo que contribua para que eu seja a semelhança do seu caráter, para que eu ame como o Senhor ama. Se a maneira de eu amar o Felipe como o Senhor ama for uma doença na minha vida, baita prosperidade, cara. Né? Acho que é muito interessante como a gente olha isso culminando no texto que o 2 Coríntios vai falar de dar com alegria, né? Ele vai falar que cada um dê o que Deus determinou em seu coração, não com pesar, com obrigação. Não com isso que você está dizendo, com essa barganha, com esse desejo de conseguir. Mas alinhado com Jesus. Mas alinhado com Jesus, porque Deus ama quem dá com alegria. E que é essa alegria? De você conseguir ver no outro e ver o outro sendo abençoado, ver alguém encontrando o alívio, o recurso, já com o coração totalmente reorientado. Você encontra alegria no dar na medida em que a sua alegria em desfrutar daquele recurso que é seu é mais alegre em vê-lo no outro. Aquilo que seria alegria sua e desfrutar egoisticamente, de maneira egoísta daquilo que Deus tem dado, você vê outra pessoa desfrutando por poder ajudar outros em suas necessidades, isso é alegria. Essa é uma alegria que o Evangelho proporciona. Você está alegre, contente e feliz por poder pensar no outro. Verdade. A ideia da represa ou do rio, né? Verdade. E tem até a ver com a questão do contentamento, né? Isso. De você, quando você dá, você comunica para toda a criação ao seu redor de que aquilo não é algo que te domina, não é algo que te preenche, não é algo que você precisa, porque tudo que você tem e você precisa, você já tem em Cristo. Ele te é suficiente. Deus é um Deus generoso. Ele transborda e ele dá e ele ama e ele não fica mais pobre. Né? Agostinho falava isso. Ele não perde quando ele dá. Quando o crente dá, ele também não perde porque ele tem tudo. Cristo é tudo. É essa orientação que o Evangelho coloca no nosso coração que nos leva à generosidade. Quando Jesus exortou os fariseus lá em Mateus 23 e Lucas 11 no texto paralelo, ele fala, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Lucas vai falar de justiça e de amor. O Evangelho é a entrega de Jesus
em justiça e amor. É a demonstração da justiça e do amor de Deus por nós. É. Agora ele vai seguir e vai falar, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. É. Né? Por quê? Porque a gente vai continuar entregando. Uhum. Mas a gente não vai esquecer, a gente não vai negligenciar a justiça, a misericórdia, a fidelidade demonstrada para com aqueles ao nosso redor. Mas a medida de Jesus, ela não é um dar, ela é um transbordar. Porque está sobrando. Né? Na semelhança do caráter do Cristo, do Deus triuno, que transborda, nos criando a imagem e semelhança dele, ele está pedindo, ele nos convida a fazer o mesmo. A transbordar em direção ao outro, em direção à criação dele. Então, quando eu entrego algo pro Lucas, não é uma subtração do que eu tenho, mas é um transbordar daquilo que não cabe em mim. E aí a gente tem que fazer a ressalva de que esse transbordar não é idêntico ao dar o que está sobrando. Não. Né? Porque o dar do crente, ele é sacrificial. Exatamente. O eu tá sobrando, de certa forma. Né? Eu me mato, eu morro para mim mesmo, eu carrego a minha cruz em amor pelo próximo. O transbordar é um fluir natural. Isso. Exato. É um fluir natural e o que impede ele é aquilo que a gente conversa das dobras da alma. A vida de Cristo é tão abundante que ela flui. Ela flui, ela jorra para a eternidade. Por isso que somos ramos. Exatamente. Ramos de uma vinha entregando frutos no mundo. O fruto é o transbordar dessa vida. Agora, esse transbordar só acontece em ramos conectados à videira. Isso. E aí tem um senhorzinho aqui na igreja, aposentado, promotor aposentado, tem já uma idade avançada, é um homem de muita sabedoria, muito crente. E eu ouço muito ele. Sempre que eu preciso de algum conselho, eu vou até ele, a gente conversa. E uma vez ele me procurou para falar uma coisa que eu achei muito interessante. Eu usava muito na Revive, na igreja que eu pastoreio, a expressão generosidade. E às vezes até para lidar com uma questão da imagem com o visitante. Para ele não achar que eu estava cobrando dízimo, coisa. Então eu achava generosidade uma palavra mais marqueteira, mais bonita, né? E um dia ele chegou para mim e ele falou, filho, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Chama Jetro, ele chama. Pode, seu Jetro. Eu acho tão bonito quando você fala generosidade. É verdade. Mas dar na igreja o dinheiro, ou dar pro reino de Deus, serviço ao povo de Deus, é mais do que generosidade. É adoração. É devoção. Ele falou assim, a generosidade é um resultado da adoração que tenho pelo Deus que me fez generoso. E ele falou assim, por que você não usa junto com generosidade mais adoração e devoção? Eu falei assim, pode deixar que eu vou usar. Porque me fez todo sentido. Sim, claro. Né? E eu li no meu coração enquanto ele falava que eu usava a generosidade, e aqui na nossa comunidade nós temos realmente muito cuidado como a gente lida com o visitante, porque nós sabemos que a igreja deu muito mau testemunho, essa mídia radiofônica da igreja deu muito mau testemunho com dinheiro, então a gente toma cuidado mesmo, e toma intencionalmente cuidado. Mas isso não pode me fazer acovardar em relação a ensinar as pessoas. Então hoje nós falamos mais sobre isso quando falamos. Você oferta, você faz o que faz na igreja com o seu dinheiro, porque você ama ao Senhor Jesus Cristo. E Ele em você, e você conectado como ramo nele, transborda em generosidade porque ama Ele. E existe esse aspecto espiritual da contribuição que a gente deixa escapar, né? A gente aprendeu desde o começo que o recurso financeiro, que tudo aquilo que eu ganho é pra mim. É pro eu, é pra mim me inflar, né? Eu sei que é um dado super impreciso, mas eu lembro de ter lido alguma vez que se 80% dos crentes no mundo gastassem metade do que eles gastam com streaming, com Netflix, com HBO, a gente conseguiria recursos para alcançar pelo menos metade da população não alcançada no mundo. A gente está acostumado a investir, a gente gasta muitos em nós mesmos. Mas a partir do momento que eu saio de mim, que eu me esvazio, que eu entrego esses recursos e distribuo aquilo que Deus tem dado para mim, a gente desenvolve também uma espécie de disciplina espiritual que me torna mais parecido com Cristo, que desenvolve o meu caráter e o meu... E a gente não pode negar também que a experiência nos mostrou uma coisa. A visão empírica da vida nos mostrou que, pelo menos para mim, não sei para vocês, que pessoas que aprenderam a transbordar, não do que sobra, mas como um fluir de Cristo, se tornaram sim pessoas mais prósperas em vários sentidos na vida, não apenas na sua conta bancária. E às vezes nem tanto na sua conta bancária.
Mas pessoas mais leves, pessoas mais prontas pro outro. É uma pessoa livre da escravidão, livre do da materialismo. escravidão do Por isso que é mais materialismo. fácil um camelo passar pelo Exato. vão de uma Verdade. agulha. E um Isso. rico internacional. É por isso. Isso. É. E nós herdamos uma visão protestante aonde o dinheiro sempre foi sinal de bênção. Uhum. O Max Weber escreve isso lá na Ética Protestante, o Espírito Temos do uma Capitalismo. pauta, falaremos sobre isso Então, em breve no tá. Fora de Sala. Desculpa adiantar, então. Mas É um spoiler. mas A propaganda foi boa, fica ligado. Mas é exatamente a reação dos discípulos com Jesus na conversa com o jovem rico. Exatamente. Porque eles estão olhando um cara rico, que Jesus falou que não vai passar, não vai entrar no reino do céu. E aí eles estão olhando para eles, pescadores, que Jesus achou na beira do lago pescando, semi-analfabetos. Eles estão dizendo, Jesus, se ele não vai entrar no reino do céu, quem vai entrar? A gente também não. Uhum. E lembra como Jesus termina a conversa? Ele fala que a vida eterna que o jovem rico queria comprar, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz, não é uma questão de conquista, é uma questão de herança. Ele termina dizendo. Uhum. Você não compra, você recebe gratuitamente. Uhum. Então não tem a ver com a riqueza do jovem rico e não tem a ver com a pobreza dos discípulos. Tem a ver com a riqueza da graça de Cristo, como fala em Coríntios, e sendo rico se fez pobre por amor a nós, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Uhum. Então é liberdade total. Liberdade. Mas nesse Agora, caso você tem... Desculpa, Felipe. Uhum. Você tem o paralelo do rico achando que ele faz mais sentido ele ser aceito, Uhum. porque ele já está sendo abençoado financeiramente. Eu acho que no nosso tempo, a gente tem a compreensão de que a renda é um mérito meu. Isso. Uhum. Ponto. Não é nem de Deus Deus não dando. faz nem parte É dessa isso história. Isso estava no Deus não tá na puritanismo. jogada. Por isso que é meu. Aham. É. E aí eu Eu dou dei aquilo duro. que eu mereço isso. É. Né? Eu mereço isso. Uhum. E isso contrasta, inclusive, com o que a Escritura nos ensina acerca do alimento na mesa. Não sou eu colocando. Uhum. Ele tem a ver com o meu trabalho? Tem, mas a causa primária de tudo isso é a bondade do Deus que me dá tudo. E tudo vem da mão dele. Mas você sabe que na fé não distingue muito isso não, Lucas. Pelo menos na tese do Max Weber, óbvio que ele vai falar da tese protestante para chegar no espírito do capital, Uhum. mas o protestantismo, e o Felipe pode contribuir com isso mais do que eu até, está olhando para a bênção como resultado da posse financeira, a bênção de Deus como resultado da posse financeira, também é uma espécie de meritocracia. Uhum. Porque eu alcancei coisas na fé porque eu fiz por merecer. Eu fiz por merecer. É uma espécie de meritocracia legalista Uhum. também. A diferença é que lá a justificativa era Deus. Aqui a justificativa é o mercado. É a competência. Cara, é interessante quando a gente fala de dinheiro, tudo é verdade, né? Porque é uma coisa que permeia tanta vida das pessoas que todo tipo de pessoa pode ter todo tipo de atitude, isso aí que você está falando. Eu queria só explorar um ponto aqui. Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulos 8 e 9 sobre a questão das ofertas, e ele fala que todo mundo tem que contribuir, todo mundo deveria ofertar para não ficar pesado para ninguém. Para que aquele que tem muito, aquele que tem... para não ficar pesado para ninguém, para todo mundo contribuir e tal, no final das contas eles alcançarem o que querem. Só que ao mesmo tempo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12 que existe o dom da contribuição. Sim. Né? Ele fala que contribuição é um dom espiritual. E é mesmo, gente. Eu fico pensando, tem pessoas na igreja e tipo que chegam e do nada, pá. E os pastores sabem quem procurar. Sabem, Quando precisam. sabem. Cara, é impressionante. Essas pessoas têm um dom. Todo mundo tem que participar, mas tem umas pessoas que têm um dom e eles vão lá e chegam junto. E é tão bom. E assim, é interessante quando você tá do outro lado do outro lado do balcão, que você depende da generosidade. A sua vida precisa da generosidade do outro para funcionar, né? Eu lembro que em coisas pequenas, em coisas grandes, em coisas pequenas. Um detalhe pequeno, a minha esposa, ela queria muito um eletrodoméstico. Temos 3 crianças em casa, somos eu, ela e mais 3 crianças, então... Máquina de lavar louça. Ajuda, era uma máquina de lavar louça. Todas as mulheres querem. A minha esposa quer pôr a máquina de lavar louça agora no seguro, que a gente comprou. Assim, pode parecer... Ela perde o marido, mas a máquina não. Gente, talvez para alguém que esteja ouvindo pode parecer uma coisa, que coisa pequena. Não, resolve a vida. Mas ela queria diante de todas as circunstâncias. E aí, gente, ela queria, e a gente não tinha condições de comprar, né? Caro, É caro.
E aí uma pessoa, do nada, ela aparece na nossa conta. Aí ela virou pra mim e falou assim, posso comprar a máquina de lavar louça? Eu falei assim, eu acho que o dinheiro... Sinal de Deus! Pra isso, né? Ela comprou e ajuda muito a vida dela lá e tal. É muito bom. E outra coisa, eu falo pras pessoas, né? Eu sou fruto da generosidade, porque como missionário que levanta sustento para poder fazer o que eu faço, sem receber salário, eu dependo da generosidade das pessoas. Né? Eu tenho mantenedores no Brasil, fora do Brasil. Tem gente que eu nunca encontrei na minha vida, mas que é mantenedora. Você recebe lá o relatório mensal de todas as pessoas que ofertaram. Às vezes tem gente anônima. Eu lembro uma vez que um casal deu uma oferta, aí apareceu no relatório, aí eu fui agradecer. Eles ficaram tão chateados, não comigo, eles ficaram tão chateados com a organização lá, que eles pararam de dar com o nome deles. Porque deram acesso a eles. Exatamente. Eu provavelmente dou comandando. E é engraçado. Aí, legal. E eu ouvi uma coisa que me marcou para pessoas que têm vergonha, que dependem disso, como eu, né? E me marcou muito. Poxa, mas eu falei assim, mas é complicado, né? Você falar para as pessoas que você tem essa necessidade, que as pessoas trabalham. Eu podia muito bem estar trabalhando. Esse é o meu trabalho, né? E aí uma pessoa falou para mim assim, cara, deixa de ser... Ele falou mais ou menos assim, nunca deixa a sua mentalidade tirar das pessoas o privilégio de contribuir para a obra de Deus. Porque quando você pensa que você fica com vergonha, que você não deveria buscar isso, você está tirando de alguém a oportunidade de fazer aquilo que Deus está mandando ela fazer. Você é só um instrumento que está sendo usado por Deus para cumprir aquela obra. E aí você vê o mantenedor, no meu caso, eu sempre entendi assim, o meu mantenedor, ele é aquela pessoa que não pôde ir fazer o meu trabalho, que eu estou fazendo, mas eu posso estar lá como honrando o compromisso dele com o Senhor, fazendo aquele trabalho lá. E por isso eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que cuidar bem dos recursos que ele envia, e eu não posso ter vergonha disso. Então, hoje é comum você estar num lugar e às vezes uma pessoa vem e quer dar uma oferta ao missionário, vamos dar uma oferta. E às vezes você nem sabe, mas uma oferta que hoje, amanhã, é um carro que quebra. Isso aí. É uma criança que tem que ir pro hospital. É um negócio que você tem que fazer. Poxa, é uma máquina de lavar louça. Uma máquina de lavar louça. Cara, o dia, assim, eu aceitei um convite para ir dar aula num lugar. Lá na Amazônia, no meio do Rio, nos ribeirinhos. E aceitei o convite. Vamos ver o preço da passagem. Eu coloquei, gente, naquela circular para os mantenedores, que eu estava indo para a Amazônia. E entrei no processo de levantar sustento, o valor era X e eu precisava. Uma igreja nos Estados Unidos mandou o valor todo para passagem. Uma igreja que eu vi uma vez mandou os recursos para pagar a passagem. $50 deu, né? Cara, aí você fica assim... Então tá do lado de cá da equação do balcão. É diferente, porque eu vejo Deus agindo no meio entre pessoas, em vários lugares, por meio daquelas pessoas que estão se dispondo a entregar os dízimos e ofertas. E eu tenho certeza que qualquer pastor, qualquer educador cristão, qualquer missionário, qualquer obreiro que trabalha numa igreja, que trabalha numa missão e que está no ministério por causa disso, vai ter a mesma opinião. Isso é muito legal. Isso não é só uma história do Felipe. Eu acho que nós temos que tratar isso como um movimento de como nós estamos tentando mostrar de que Deus age. Age com graça, com misericórdia, age sustentando o missionário, como age sustentando o trabalhador numa fábrica, no escritório, num comércio. A graça de Deus é uma graça bondosa, né? E Ele está cuidando de nós. Então, e eu queria dizer isso porque existe um nível de prosperidade. Existe. Né? Essa tal prosperidade que banalizaram, ela não pode ser banalizada. Deus está cuidando de nós. Todos nós teríamos exemplos, histórias, para dar como pessoas que não vivem do ministério. A Cristão Integral teriam exemplos e histórias para dar de como Deus é gracioso e bondoso. Continuando aqui, eu encorajo, né, as pessoas que estão ouvindo esse podcast que não têm o hábito de ofertar ou de entregar o dízimo, considera isso diante do Senhor, participa disso. Tipo, Deus quer usar a sua vida.
Deus quer usar a sua vida para abençoar pessoas como eu, Joel, como todos nós aqui que somos alvo disso, né? Deus quer usar. E pensa assim, eu dei eu contei a minha experiência que eu, como missionário que levanto sustento para fazer o trabalho que eu faço, mas você que tem um emprego, cara, ora pela sua empresa. Num país onde empresas quebram o tempo inteiro, onde empregadores têm que se desfazer de funcionários, ora pelo seu empregador. Pela decisão do seu chefe. Né? Ora pelo seu emprego para Deus fazer com que esse emprego, essa empresa prospere e ela possa manter todos os funcionários, inclusive você. Com certeza. Ora para que você tenha sabedoria na hora de dedicar um percentual, uma parcela da sua finança, do seu dinheiro, para ofertar, às vezes para... Lembra assim, você é responsável pela manutenção da sua igreja e você pode ser uma bênção na vida de um missionário, na vida de um irmão que precisa, que às vezes a gente acha uma pessoa que nem está no ministério, mas quantas vezes aconteceu de um irmão perdeu o emprego, está passando necessidade e o grupo pequeno se mobilizar para ajudar, cada um levanta uma coisa lá, às vezes, gente, para dar uma festa de aniversário. Um casamento. Eu lembro um Rodriguinho, nosso amigo lá de Cabo Frio, né, pastor Rodrigo, ele falando de um casal que chegou na igreja, não tinha dinheiro. Aí, com a vida toda errada, um casal, eles queriam se casar, queriam ajeitar a vida, mas não tinham condições de fazer nada. A igreja se juntou e deram um casamento para eles, cara. Legal. Fizeram uma festa de casamento ali para a família. Então você vê o impacto que isso tem na vida das pessoas. Faz isso, ensina seus filhos, você que tem filho, a fazer isso. Mostra pro seu filho você fazendo, pro seu filho aprender, porque ele vai ser a próxima geração. Se você ainda não tem filho, se você está pensando em casar, é noivo, conversa sobre isso com a pessoa com quem você vai casar. Conversa sobre isso com o seu cônjuge. Trabalha isso, porque isso é aquela história, é a representação da nossa adoração por meio da generosidade material. Nós representamos a nossa adoração, nós materializamos a nossa adoração por meio da doação de recursos materiais. Sim. Nós revelamos o nosso coração quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que tudo o que nós temos vem de Deus e não só isso, nós podemos abençoar outra pessoa. Nós somos a mão. Assim, a mão de Deus, ela não se materializa. Porque não precisa. Porque Deus já materializou a mão dele em você, em mim, na igreja. E nem a mão invisível do mercado. Nós somos a mão de Deus. Toda vez que a gente entrega, a gente é a mão de Deus entregando. Olha que coisa interessante. Podcast pastoral, hein? Você tá ouvindo a gente, com certeza você já entendeu que essa generosidade vem de dentro, que ela vem de um coração transformado e que olha pra Deus e reconhece a Deus. Mas pra gente poder encerrar aqui, e encaminhando pelo que o Felipe acabou de contar pra gente, quais outras dicas práticas vocês dariam pra pessoas, pra ajudar outras pessoas a cultivar essa generosidade, pra entender a generosidade como um estilo de vida? Eu diria que generosidade é proporcional à gratidão. Então estabeleça liturgias de gratidão com a sua família, seja desde a oração antes das refeições até a celebração, por exemplo, do Thanksgiving, né, do Dia de Ação de Graças, ou talvez no Ano Novo. Talvez você não queira importar o feriado americano, mas faça um momento de gratidão pelo ano, né? Lá em casa a gente faz o nosso potinho da gratidão e durante o ano inteiro a gente coloca lá os nossos papeizinhos com os motivos de gratidão, de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa família, todas as maneiras pelas quais Ele tem nos abençoado. E quando a gente entende, e depois a gente pega esse potinho no final do ano e a gente tira e relembra para louvar a Deus em gratidão àquilo que Ele tem feito. À medida que a gente compreende que as coisas que a gente tem são dádivas, então a gente acaba por imitar e fluir a vida de Cristo em nós, da mesma maneira, dando, né? Generosidade. Eu diria uma coisa e vou dar um exemplo também. A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa. Quando a gente está falando de ofertar, de fluir, de entregar, tem muita gente que aprende a dar dos seus recursos materiais para não dar o coração. Então, cuidado também para que as suas posses não se tornem um escudo para que você não se ofereça. Eu conheci na minha vida muita gente assim, que aprendeu a se relacionar e a gente, às vezes, na igreja até deu a eles o nome de dom de contribuição, esse aqui sempre entrega, mas muitas vezes o dinheiro, a posse,
a oferta financeira ela era um escudo para que não houvesse uma relação sincera, inteira, de coração. Então eu diria, cuidado para você não dar dinheiro para não ter que dar o coração. É verdade. Né? Dê primeiro o coração e como resultado dele, dê o seu dinheiro. Uhum. E uma coisa que me tocou que o Felipe falou é ensine os seus filhos. O Lucas acabou de falar da gratidão, do potinho lá com os pedidos. Uma coisa que nós fazemos na nossa casa já faz um tempo, nós temos um fundo no nosso orçamento chamado FAI. Fundo de Amigos na Eternidade. A Bíblia nos ensina a fazer amigos na eternidade. E nós guardamos uma verba mensal, que se torna uma verba anual. E nós decidimos juntos, como família, há muitos anos já, como vamos abençoar alguém ou alguma coisa com aquela verba. Então nós abrimos, hoje é muito mais gostoso, porque nossos filhos são grandes. Então hoje é muito mais gostoso porque a gente prioriza que é fazer coisas que sejam trazidas por eles como demanda. Claro que às vezes o Efraim acha que ele é a própria demanda, né? Ele não dá pra investir o pai em mim. Quero ser seu amigo na eternidade. Mas a gente tem, e nós já chegamos desde parentes até a fazer coisas para famílias de amiguinhos da escola dos nossos filhos. Trazidos como demandas pelos nossos filhos. Nós demos um jeito de acessar essa família. Quando nossos filhos contaram alguma coisa que podia estar acontecendo. Então, crie maneiras criativas, como o Lucas falou, também da família dele, para que os nossos filhos façam parte do nosso orçamento. Uma coisa que a gente diz aqui na nossa comunidade é, quando você for pensar no que ofertar aqui na igreja, decida isso em família. Decida isso com seus filhos, com a sua esposa. Sente, faça um jantar um dia e fale, nós vamos ofertar esse ano em nossa comunidade. Quanto vamos ofertar? Deixe os seus filhos opinarem. Deixe a sua esposa opinar. Eu acho que isso é importante. Boa. Muito bom. E eu queria falar para aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Cristo, mas que ou estão ouvindo esse podcast, ou participam, vão a alguma igreja, frequentam alguma igreja, ou convivem com cristãos. A sua generosidade, ela é bem-vinda, mas ela não é essencial. Essencial é o seu encontro com Cristo, é entregar a sua vida a Cristo. Esse é o essencial. Amém. Isso é que vai fazer toda a diferença. Porque o que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? O próprio Senhor Jesus falou. Então, o sustentar a igreja e a obra do evangelho é tarefa daqueles que já conhecem Jesus. Aqueles que ainda não conhecem, mas que querem generosamente dar uma mão, tudo bem. Ninguém vai rechaçar você, vai falar que você não pode, não é isso. Mas o mais importante é que você entregue o seu coração a Jesus antes de entregar o seu dinheiro a uma igreja ou uma instituição de caridade, porque isso vai ter repercussões eternas. Né? E você que é líder de igreja, você que é pastor, você que é educador cristão, não deixe de falar desse assunto. Não deixe de criar na sua igreja, na sua comunidade, nas pessoas que estão ao seu redor, uma educação que permita com que essas pessoas participem desse privilégio, dessa alegria que é contribuir. As pressões culturais são enormes, como o Joel colocou, nós precisamos de sabedoria de lidar com esse assunto, nós precisamos lidar com cuidado, sabemos que é uma pressão cultural enorme sobre nós quando esse sentido, mas isso não nos dá o direito de permitir, de deixar de pessoas de participarem dessa bênção que é ajudar outros com generosidade. Amém? E você que é crente velho de guerra, por favor, nunca mais pergunta, mas tem que dar o dízimo? Tem que dar o dízimo? Porque eu espero que depois desse podcast você tenha entendido que a contribuição e a generosidade financeira é uma expressão de um coração que encontra gratidão em Cristo. Você pode contribuir com a gente compartilhando esse episódio. Exatamente. Você pode contribuir com a gente curtindo esse episódio, compartilhando ele, se inscrevendo no nosso canal. E como é que as pessoas podem nos ajudar além disso, Joel? Você pode contribuir com o nosso podcast. Se você tá aí, gosta do que a gente está fazendo, tem ouvido os podcasts que a gente tem gravado e compartilhado com vocês, você pode nos ajudar. Você pode entrar aí no nosso Instagram e pode mandar um direct. Claro, com certeza. Né? O Du vai te responder. De repente você quer ser um patrocinador, você quer dar uma ajuda mensal pro nosso podcast, nós temos que comprar equipamento, temos que pagar o Renan, que é muito caro, tá bom? Então, se você quiser contribuir conosco, você que é membro de alguma igreja, você que tem só acompanhado a gente, vai ser muito bem-vindo a sua contribuição. É isso aí. O que é um direct?
Esse episódio nos convida então a repensar a nossa relação com o dinheiro e a descobrir a verdadeira alegria que há em doar, não apenas por obrigação, mas por amor. Por transbordar. É isso aí, transbordar em adoração. Em adoração. Isso aí. Né? Muito bom. Vamos pra casa, amigos? Vamos. Obrigado, um abraço pra você que acompanhou a gente até aqui e a gente se vê por aí. Amém. Valeu. Valeu.